Sabia que os seus pensamentos são apenas pensamentos e não verdades absolutas? E eles podem estar te sabotando e sabotando a sua saúde mental e a sua autoestima. Quer saber como? Fica comigo. Eu sou a Thaís Torquato, sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e esse é o Me Ajuda Psi, o meu canal que nasceu com a missão de te ajudar a viver o seu melhor emocionalmente. Uma coisa que eu trabalho muito nos meus atendimentos na clínica é a avaliação e qualificação dos nossos pensamentos. O que a gente pensa sobre o que a gente vive parte muito dos filtros que a gente usa para ver a vida. Ou seja, das crenças que temos sobre a gente, sobre os outros e sobre o mundo. E com essas crenças, nós vamos criando um conjunto de regras sobre a vida, que muitas vezes não são conscientes, mas que influenciam diretamente os nossos pensamentos e, consequentemente, também a forma como a gente se sente e a forma como a gente se comporta. Pela perspectiva da terapia cognitivo-comportamental, nós entendemos que existe uma relação direta entre pensamentos, emoções e comportamentos. Eles se influenciam. E aí, quando eu falo de pensamentos sabotadores, foi a forma que eu encontrei para te chamar a atenção para o que a gente chama de distorções cognitivas, né? Esse é o nome correto. E que representam certos tipos de padrões de pensamento que não são necessariamente verdades. Como a própria palavra distorção já sugere, né? São pensamentos que não condizem com os fatos. E esse vídeo, ele vai ser separado em duas partes, em primeira e segunda parte. Nessa primeira parte eu vou trazer 7 tipos mais comuns de distorções cognitivas e vou explicar por que eles estão te sabotando. Primeiro e muito comum é a generalização. Esse é um tipo de distorção que se caracteriza pela utilização de algumas experiências como regras absolutas para a vida. Diante de um acontecimento difícil, a pessoa que faz essa distorção, a generalização, ela generaliza a realidade e passa a acreditar que aquilo é uma verdade absoluta para tudo. Por exemplo, tá? Vamos imaginar que você foi traída pelo seu namorado. E talvez conheça histórias aí, né? Acredito que conheça histórias de outras mulheres que também foram. E aí o seu pensamento vira, então, todo o homem trai. Isso vira uma regra, uma generalização. Mas será mesmo que entre 8 bilhões de pessoas no mundo, de quase metade desse número são homens, absolutamente todos traem? Será que isso é uma verdade? Realmente muitos podem trair, mas muitas mulheres também traem. Então, cuidado, porque isso pode minar os seus relacionamentos, né? Você ir para um outro relacionamento já muito armada, muito insegura, muito ciumenta, por acreditar que todo homem trai, logo então o seu parceiro vai te trair. E muitas vezes a gente acaba minando uma relação sem necessidade, sem de fato haver situações para causarem desconfiança, justamente por essa regra, né, criada a partir de uma experiência ou de compartilhamento de uma experiência. Segundo tipo, leitura de mente. Nessa distorção, a questão é achar que você sabe o que está passando pela cabeça dos outros e também esperar que os outros saibam o que está passando pela sua cabeça. Isso sem qualquer dado concreto ou evidência, né? A pessoa passa a acreditar que sabe o que o outro está pensando ou sentindo a respeito dela. Um exemplo prático, né? Você chega em casa e vê o seu parceiro sério. Aí logo você pensa, ele deve estar bravo comigo. Ele tá chateado com alguma coisa que eu fiz. E aí você fica revirando na sua cabeça tudo que você fez. E ao invés de checar realmente se é isso, você já entende que isso é uma verdade, você já leu a mente dele, né? Você sabe que na cabeça dele ele tá chateado com você. Você também fica estranha, você também não responde ele direito. E aí a coisa se acumula, vira uma bola de neve, quando na realidade o que a gente precisa mesmo é checar. Eu não tenho como saber, como ter certeza o que tá passando na cabeça do outro. E também não tenho como esperar que as pessoas adivinhem o que eu estou pensando. Então, comunicação nesse sentido ela é muito importante. Outro que acontece muito com as pessoas ansiosas, a catastrofização. Esse é um tipo de distorção que mais causa sofrimento emocional, porque as pessoas que
usam, né, muito desse padrão, estão frequentemente esperando o pior de cada situação. O nível de ansiedade, ele acaba sendo muito alto de quem apresenta esse tipo de padrão, a ponto de muitas vezes deixar de fazer coisas, como, sei lá, não andar de avião porque acredita que o avião vai cair, ou não dar uma opinião porque acha que vai ser humilhado, tipo, sempre pensa os piores cenários. Se você tá se identificando até aqui, quer saber os outros 4 tipos que eu tenho pra falar, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo, ativa o sininho aí e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Vamos lá. 4, pensamento dicotômico, também acontece muito, pensamento tudo ou nada. Todas as situações que vivemos têm várias maneiras de serem interpretadas, vários caminhos a serem seguidos, mas isso não acontece quando a gente está usando essa distorção, quando essa distorção atua. Nesse caso, a gente costuma enxergar a vida a partir de 2 ideias polarizadas, 8 ou 80, tudo ou nada, isso ou aquilo. Então é um padrão de pensamento muito inflexível. Vou dar um exemplo, né? Você começa a fazer uma dieta e aí você, no meio da semana, fura a dieta, come lá um docinho que você não tava lá na sua reeducação alimentar, e aí você chuta o pau da barraca porque, então se eu não fiz certo, não adianta fazer nada. Se eu não fiz 100% do que eu deveria ter feito, então não faço coisa nenhuma e aí extrapolo em tudo. É essa inflexibilidade, né, essa polarização que esse pensamento faz a gente se prejudicar em muitas coisas. O 5º tipo é a personalização. Nessa distorção, a pessoa tende a atribuir culpa a si mesmo para as mais diversas coisas que acontecem. É muito comum em quem tá nesse tipo de distorção, quem faz esse tipo de pensamento, ficar pedindo desculpa constantemente para tudo, ainda que não tenha toda a responsabilidade ou diretamente não seja responsável por aquela situação. Por exemplo, né, quando alguém acha que o casamento não deu certo por culpa dela. Num relacionamento, a gente tem que levar em consideração que a gente está compartilhando responsabilidades. Então, sim, você pode ter cometido erros, mas não tem como ser 100% responsabilidade sua. 6º pensamento sabotador, filtro negativo. Nessa distorção cognitiva, existe uma visão predominantemente negativa sobre a vida. A pessoa costuma focar nos acontecimentos ruins e ignora que existe o positivo. Por exemplo, alguém que não tenha conseguido a nota que queria numa prova pode achar que nunca foi bem nos estudos, ignorando todos os outros resultados que já teve, os resultados positivos que já teve. É bem parecido com a catastrofização, inclusive. E o 7º pensamento sabotador aí são as comparações injustas. Quem nunca, né, fez essa distorção aí? E ela faz com que a pessoa faça comparações irreais entre a sua vida e as conquistas alheias. Fulano é bem mais sucedido que eu, ela conseguiu fazer aquela viagem ou não, sem de fato avaliar os caminhos que foram trilhados para aquela pessoa chegar naquele lugar, o contexto, né? O que favoreceu, o que a pessoa fez. É comparar o seu bastidor com o palco do outro, e isso gera muita insatisfação com os próprios resultados. Agora você deve estar se perguntando, né? Meu Deus, me identifiquei com tudo isso, como é que eu faço para superar essas distorções cognitivas? Como eu falei antes, elas são padrões disfuncionais de pensamento, logo é possível sim modificar esses padrões para que a gente pense de um modo mais realista, mais assertivo, né? Mais construtivo na nossa vida. Mas isso não significa que a gente tem que estar sempre olhando só o lado bom, sempre otimista. Não é nada disso, né? Ou seja, não é ir pro 8 ou 80, mas ir para um pensamento mais realista. E para isso, uma das sugestões que eu dou, que inclusive é um exercício que a gente faz muito em consultório, é de fato anotar esses pensamentos que vêm muito repetitivos, que causam sentimentos desconfortáveis e se questionar. Que evidências que eu tenho que esse pensamento é verdadeiro, é válido? E quais são as evidências contrárias? E aí você pode criar novos pensamentos. Por exemplo, né, uma pessoa não precisa acreditar que sempre vai tirar boas notas.
mas pode substituir o pensamento negativo, né, do filtro negativo, para um mais realista, refletindo sobre os esforços que ela teve enquanto estudava e sabendo que, se acontecer de ter uma nota ruim, é possível contorná-la. Ou seja, eu estou me preparando para ir bem, pode ser que eu não vá tão bem assim, mas estou me preparando para isso. Não ficar catastrofizando também, não ficar no pensamento dicotômico, criar pensamentos mais realistas. Fez sentido? Na parte 2, eu vou trazer outros tipos de distorções cognitivas e também outras formas de lidar com esses tipos de pensamento. Eu espero ter te ajudado nesse vídeo. Se você quiser mais conteúdos de inteligência emocional, autoestima, autoconhecimento, psicologia, me encontre no @ThaisTorquato Psicóloga. Eu vou adorar te ver por lá. E até o próximo vídeo.